Regimento interno da Câmara Municipal de Natal. Paramos no artigo 19, seção 3, do presidente. O presidente é o representante da Câmara quando ela se pronunciar coletivamente, o supervisor de seus trabalhos e fiscal de sua ordem, competindo-lhe, inciso 1, representar a Câmara em juízo ou fora dele, autorizado pelo plenário ou pela mesa diretora, quando este regimento exigir tal autorização. Inciso 2. Convocar extraordinariamente a Câmara nos termos deste regimento, devendo concretizar a convocação no prazo de 72 horas do recebimento da mensagem, ou do requerimento ou da deliberação da mesa. Inciso 3. Promulgar as leis nos termos do artigo 46, parágrafo 6 da Lei Orgânica do Município, ou face ao silêncio do chefe do Executivo no prazo do parágrafo 1 do mesmo artigo 43. Inciso 4. Exercer o cargo de prefeito municipal na hipótese do artigo 51 do parágrafo único da Lei Orgânica. Inciso 5. Dar posse aos vereadores nos termos deste regimento. Inciso 6. Convocar suplentes. Inciso 7. Promulgar os decretos legislativos e resoluções, bem como os atos da mesa. Inciso 8. Assinar correspondências e ofícios da Câmara. Inciso 9. Cumprir e fazer cumprir este regimento, sendo o guardião de sua fiel execução. Inciso 10. Assinar os autógrafos dos projetos de lei e remetê-los à sanção. Inciso 11. Presidir as reuniões da mesa, distribuindo as matérias que dependam de parecer. Inciso 12. Propor ao plenário a constituição de comissão especial para a representação externa da Câmara, designando seus membros, titulares e suplentes. Inciso 13. Assinar, juntamente com o primeiro e segundo secretários, as atas das sessões plenárias. Inciso 14. Ordenar as despesas, sendo por elas responsável nos termos da lei. Artigo 20. Compete ainda ao presidente quanto às sessões da Câmara. Inciso 1. Presidi-las, mantendo a ordem necessária quanto ao bom andamento dos trabalhos. Inciso 2. Conceder a palavra aos vereadores, advertindo o orador ou o aparteante quanto ao tempo de que ele dispõe. Inciso 3. Interromper o orador que se desviar da questão ou em qualquer momento ou circunstância proferir expressões que configurem agressão ao decoro, advertindo e, em caso de insistência, cassar-lhe a palavra. Inciso 4. Determinar que discurso ou parte dele que contrariem este regimento não seja registrado em ata. Inciso 5. Convidar vereador a se retirar do recinto do plenário quando ele perturbar a ordem. Inciso 6. Suspender a sessão quando necessário. Inciso 7. Impedir que os assistentes se manifestem durante as sessões, evacuando a assistência quando preciso. Inciso 8. Decidir as questões de ordem. Inciso 9. Anunciar o número de vereadores presentes, tanto no início da sessão quanto na ordem do dia. Inciso 10. Anunciar a pauta da ordem do dia, sempre com antecedência. Inciso 11. Submeter à discussão e votação a matéria, e isso destinada... Inciso 11. Submeter à discussão e votação a matéria a isso destinada, bem como estabelecer o ponto de questão que será objeto de votação. Inciso 12. Proclamar o resultado da votação e declarar a prejudicialidade. Inciso 13. Votar como qualquer vereador. Inciso 14. Desempatar as votações quando extensivas, não se computando o voto de desempate para obtenção de maioria qualificada exigida pela lei orgânica ou por este regulamento. Inciso 15. Convocar as sessões sempre com antecedência mínima de um dia, quer ordinárias, quer extraordinárias, especiais e ou solenes. Inciso 16. Determinar em qualquer fase dos trabalhos de ofício ou a requerimento de qualquer vereador a verificação do número de vereadores presentes. Inciso 17. Determinar o destino do expediente lido. Inciso 18. Designar oradores para as sessões solenes e homenagens. Inciso 19. Decidir os requerimentos sujeitos a seu despacho. Inciso 20.
marcar data para comparecimento do prefeito municipal, secretário ou dirigente de órgão da administração indireta e procurador-geral do município, quando devam prestar informações em plenário, nos termos do artigo 22, inciso 26 da Lei Orgânica. Inciso 21. Mandar registrar em livro próprio as decisões sobre questões de ordem para que sirvam de precedentes autorizados para a solução de casos análogos, uniformizando as decisões. Artigo 21. Compete também ao presidente da Câmara Municipal manter a ordem e a disciplina no Palácio Padre Miguelinho e em suas adjacências. Parágrafo 1. O policiamento no edifício da Câmara Municipal será feito ordinariamente por servidores do próprio Poder Legislativo, cabendo ao presidente, quando necessário, solicitar o reforço policial para manutenção da ordem e garantia do livre exercício do mandato. Parágrafo 2. Se, no recinto da Câmara Municipal, for cometida alguma infração penal, o presidente fará a prisão em flagrante e apresentará o preso à autoridade policial competente. Artigo 22. Quanto às proposições, cabe ao presidente, inciso 1, distribuí-las às comissões no prazo de 24 horas, a contar de sua leitura no expediente. Inciso 2, determinar arquivamento nos termos regimentais. Inciso 3, anunciar, logo após a votação, o destino a ser dado às proposições. Inciso 4. Determinar a leitura de qualquer proposição no expediente na primeira sessão após o seu recebimento. Inciso 5. Devolver ao autor a proposição que não esteja devidamente formalizada e em termos que não permitam perceber a vontade legislativa ou aquelas que versem sobre matéria estranha à competência da Câmara, cabendo recurso ao plenário com efeito suspensivo. Inciso 6. Zelar pelo cumprimento dos prazos regimentais de tramitação. Inciso 7. Encaminhar as conclusões e pareceres das comissões especiais e de inquéritos. Inciso 8. Anexar uma proposição à outra, sempre que o caso exigir, observadas as regras deste regimento interno. Inciso 9. Fazer publicar em papel ou e-mail magnético todas as proposições em avulsos, incluídas neles as proposições acessórias e pareceres, determinando sua distribuição aos vereadores com antecedência mínima de um dia da sessão em que devam entrar em discussão ou votação. Artigo 23. Compete ao presidente, quanto às comissões permanentes e especiais, inciso 1, nomear seus membros, ouvidas as indicações dos líderes de bancadas. Inciso 2, declarar a ocorrência de vaga nos termos regimentais. Inciso 3, designar vereador para dar parecer oral em plenário em substituição à comissão quando esta não o fizer no prazo regimental e nem houver designação por parte do presidente da comissão. Inciso 4. Convocar os membros nomeados para, em dia e hora que designar, elegerem presidente e vice-presidente. Inciso 5. Julgar recursos contra decisões de presidente de comissão em questão de ordem. Artigo 24. Cabe ao presidente zelar pelo prestígio e decoro da Câmara Municipal, bem como pela liberdade dos vereadores e dignidade do exercício do mandato parlamentar. Parágrafo único. O presidente assegurará por todos os meios a seu alcance a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, conforme o artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal, e adotará procedimento judicial cabível nos casos de agressão. Artigo 25. Aos vice-presidentes, segundo sua numeração ordinal, incumbe substituir o presidente em suas faltas e impedimentos. Seção 4. Dos secretários. Artigo 26. São atribuições do primeiro secretário, inciso 1, ler, em plenário, o resumo da correspondência recebida pela Câmara, bem como as proposições oriundas do Poder Executivo e as dos vereadores. Inciso 2. Proceder à chamada dos vereadores para as votações ou verificação de presença. Inciso 3. Fazer inscrições de oradores nos livros próprios. Inciso 4. Assinar as atas das sessões. Inciso 5. Inspecionar os serviços administrativos e exercer fiscalização
permanente sobre a execução das despesas. Inciso 6. Abrir e encerrar o livro de presença dos vereadores que ficará sob sua guarda e responsabilidade. Inciso 7. Informar ao setor administrativo competente a presença dos vereadores para efeito de remuneração. Inciso 8. Assinar documento de resultado das votações com indicação dos votos, abstenções e ausências. Inciso 9. Certificar nos processos legislativos as deliberações do plenário e os despachos do presidente. Inciso 10. Exercer todas as atribuições administrativas não reservadas à mesa ou ao presidente, podendo delegá-las a servidores da secretaria. Inciso 11. Dar posse aos servidores da Câmara. Inciso 12. Fazer leitura das proposições, termos e documentos em sessão, quando determinado pelo presidente. Inciso 13. Substituir o terceiro vice-presidente em suas faltas e impedimentos. Artigo 27. Compete ao segundo secretário. Inciso 1. Fiscalizar a redação das atas das sessões plenárias, procedendo à sua leitura. Inciso 2. Redigir e assinar as atas das sessões. Inciso 3. Substituir o primeiro secretário em suas faltas e impedimentos. Inciso 4. Prestar em sessão esclarecimento sobre as atas. Inciso 5. Expedir certidões das atas. Seção 5. Do término dos mandatos do presidente, vice-presidente e secretários. Artigo 28. Os mandatos do presidente, vice-presidente e secretário se encerram ordinariamente no final do período para o qual foram eleitos e ainda, inciso 1, por renúncia manifestada em documento escrito, surtindo efeito a partir de sua leitura em plenário ou publicação na imprensa oficial, estando a Câmara em recesso. Inciso 2, por perda do mandato de vereador nos termos regimentais. Inciso 3, por assunção nos cargos previstos no artigo 27, inciso 1, da Lei Orgânica do Município. Inciso 4, pela destituição. Parágrafo único. A destituição do presidente, vice-presidente ou secretário será decretada por decisão plenária tomada pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando cometida grave irregularidade no exercício do cargo, apurada por comissão especial, assegurada ampla defesa, aplicando-se no que couber as regras regimentais pertinentes à perda de mandato dos vereadores. Capítulo 2. Dos líderes, vice-líderes e das bancadas. Artigo 29. Os vereadores são agrupados em bancadas por representações partidárias ou blocos parlamentares. Parágrafo 1. As representações partidárias com assento na Câmara Municipal poderão constituir blocos parlamentares com, no mínimo, 3 componentes, indicando o seu respectivo líder. Parágrafo 2. Cada líder que contará com infraestrutura humana e material suficiente ao exercício de suas funções poderá indicar vice-líderes na proporção de 1 para cada 3 vereadores que constituam seu bloco, facultada a designação de um deles como primeiro vice-líder. Parágrafo 3. A escolha do líder será comunicada à mesa no início de cada legislatura, em documento subscrito pela maioria absoluta dos integrantes da representação. Parágrafo 4. Os líderes permanecerão no exercício de suas funções até que nova indicação venha a ser feita pelo respectivo bloco parlamentar que lidera, sendo substituídos em suas faltas, licenças ou impedimentos pelos vice-líderes. Parágrafo 5. As lideranças das representações partidárias que se coligarem em bloco parlamentar perdem suas atribuições e prerrogativas regimentais. Artigo 30. Líderes são os vereadores escolhidos pela representação partidária ou pela bancada, com a finalidade de representá-las junto aos órgãos da Câmara. Parágrafo 1. As bancadas deverão indicar os seus líderes à mesa até a 5ª sessão ordinária de cada período legislativo, em documento subscrito pela maioria absoluta dos vereadores que as integram. Parágrafo 2. Enquanto não houver a indicação tratada no parágrafo anterior, a mesa considerará líder o vereador mais idoso. Parágrafo 3. Cada líder indicará formalmente o seu vice-líder, que ocasionalmente o substituirá.
Artigo 31. O líder, além de outras atribuições regimentais, tem as seguintes prerrogativas. Inciso 1. Falar pela ordem, dirigindo a mesa, comunicações relativas à sua bancada, quando, pela sua relevância e urgência, interessem ao conhecimento da Câmara, ou ainda para indicar nos impedimentos de membros de comissões pertencentes à bancada os respectivos substitutos. Inciso 2. Encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do plenário para orientar a sua bancada por tempo não superior a 1 minuto. Inciso 3. Indicar à mesa os membros da bancada para comporem as comissões. Artigo 32. O prefeito, mediante ofício dirigido à mesa diretora, poderá indicar um vereador para exercer a liderança e mais 2 vereadores para exercerem a vice-liderança do governo. Da mesma forma, caberá à oposição a indicação de um vereador para exercer a liderança, os quais gozarão de todas as prerrogativas concedidas às lideranças. Parágrafo único. Os vereadores que ocuparem as funções de líder do governo e da oposição não poderão acumular com a presidência de quaisquer comissões permanentes ou temporárias. Artigo 33. Compete aos líderes das bancadas a indicação por escrito, não é oral, é por escrito, junto à mesa diretora dos membros que deverão compor as comissões da Câmara. Artigo 34. É facultado aos líderes, após a ordem do dia, o uso da palavra para tratar de assuntos que, por sua relevância e urgência, interessem aos componentes da Câmara. Parágrafo único. O líder não poderá ultrapassar o tempo de 5 minutos. Artigo 35. A formação dos blocos parlamentares ocorrerá quando um grupo de vereadores, em número mínimo de 3, não é 2, não é 5, são 3, comunicar à mesa a sua constituição com os respectivos nomes e líder indicados. Parágrafo 1. Para os fins parlamentares, os vereadores comunicarão à mesa o seu desligamento da representação partidária sempre que vierem a integrar ou formar um bloco parlamentar. Parágrafo 2. O desligamento da representação partidária para integrar um bloco parlamentar não implicará o desligamento do partido, reduzindo, porém, o quantitativo de sua bancada de origem para fins de votação e representação. Capítulo 3. Do plenário. Artigo 36. O plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara, constituído pela reunião dos vereadores em exercício em local, forma e número estabelecidos neste regimento e na lei orgânica do município. Parágrafo 1. Local de deliberação é o recinto destinado às sessões da Câmara, denominado plenário érico Hack-Hadit, sei lá como é que pronuncia isso, enfim. Parágrafo 2. Quórum é o número determinado em lei ou no regimento para a realização das sessões e deliberações. Artigo 37. As deliberações do plenário serão tomadas por: inciso 1, maioria simples; inciso 2, maioria absoluta; inciso 3, maioria qualificada. Parágrafo 1. A maioria simples é a que representa o maior resultado de votação dentre os vereadores presentes. Parágrafo 2. A maioria absoluta é a que compreende mais da metade dos membros da Câmara. Parágrafo 3. A maioria qualificada é a que atinge ou ultrapassa 2/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 4. As deliberações do plenário, em qualquer das partes das sessões, só poderão ser tomadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara.